Começou o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Estamos aqui, eu sou o Fernando Rudnick, Carneiro Neto e Augusto Mafuz ao meu lado para fazer essa edição do podcast pós-eliminação de Atlético e Curitiba no Campeonato Paranaense. Temos muito assunto para falar. Aquele cheirinho, Carneiro Neto, de Atletiba ficou pelo caminho. Não teremos Atletiba, teremos Londrina e Operário na grande decisão do estadual. Deixa eu explicar essa questão do cheirinho, que eu quis dar um incentivo para a dupla Atletiba, para os torcedores, pelos resultados que eles obtiveram como visitantes, né? Não podemos considerar maus resultados o empate do Atlético em Londrina e o do Curitiba com o Operário em Ponta Grossa. Mas realmente virou uma coisa mal cheirosa para a dupla Atletiba, porque houve tanta incompetência tática, técnica, motivacional, de vontade de ganhar dos jogadores do Atlético e do Curitiba, que ficou um mau cheiro no ar. Agora, isso não tira o mérito do Fantasma e do Tubarão, que merecidamente vão fazer a decisão do campeonato. De jeito nenhum. Então, antes da gente iniciar mais essa edição do Carneiro e Mafuz aqui no YouTube do 12 Esportes, deixo aquele recado para que você que está nos assistindo, para curtir, para compartilhar, para passar, espalhar a palavra aí do podcast Carneiro e Mafuz para todo mundo que você conhece, para a gente chegar ao maior número de pessoas possível. Muito bem, meus amigos. Então vamos lá. Teremos Londrina e Operário na final. Vocês sabem, vou deixar um quiz para vocês. Quantas finais do interior nesses mais de 100 anos de Campeonato Paranaense? Uma meia dúzia de vezes, né? Essa será a sétima. Meia dúzia de vezes. Nós tivemos os campeões do interior, eu me recordo. O primeiro deles foi o próprio Londrina, né? O Mandaguari fez a final com o Curitiba em 1959. O Operário de Ponta Grossa chegou a vice em 1957, quando o Atlético foi campeão. O Guarani foi vice em 1956 do Curitiba, inclusive numa decisão. Guarani de Ponta Grossa também. Era o Bugre. Lá tinha o Bugre e o Fantasma. O Fantasma permanece. E eu me recordo que o Londrina ganhou o título de 1962, foi o primeiro campeão do interior dentro do Alto da Glória. E daí o Grêmio Maringá foi campeão em 63, 64, bi. Aí o Ferroviário quebrou a sequência do Grêmio Maringá em 1965. E o Grêmio Maringá voltou a ser campeão em 1977, quebrando a sequência do Coxa. Curitiba era ex-campeão, né? Ia para o Hepta e o Grêmio Maringá ganhou. Então o Grêmio Maringá é o que mais tem títulos. O time do Nivaldo daí, né? Nivaldo, um belo time. Um ótimo time. Itamar. Aí o Londrina voltou a ganhar nos anos 90, né? O Londrina tem finais do interior, contra o Maringá em 81, Londrina campeão, e contra o União Bandeirante em 92. Foram os outros títulos do Londrina. Isso, daí o Londrina ganhou em 2014 do Maringá e do Cascavel em 2021. E o Operário no ano passado foi campeão. Não, o Operário foi 2 vezes campeão. Isso, teve o contra o Curitiba. Mas decidindo o título contra o Coxa de Curitiba 2015. E o Maringá, né? Isso, e agora contra o Maringá no ano passado. Agora, pelo que a gente observou, nessas partidas, enfim, as 4 partidas, ida e volta, ou como dizia um alemão amigo meu, ida e Frida, então ficou uma imagem muito positiva do esforço, da superação do Operário, por exemplo, né? Ele fez uma belíssima partida. O Operário jogou muito melhor que o Curitiba aos 90 minutos. O meio de campo do Operário, com o Índio, o Vinícius e o Bosquilha, eles tomaram conta. Acho que talvez os primeiros 45 minutos do primeiro jogo, o Curitiba dominou, né? Abriu o placar. Sim, o Curitiba no primeiro jogo. Geral, eu estou falando do segundo jogo. O Curitiba não teve intensidade no meio de campo. Muito dispersivo. O Josué, aqueles jogadores do meio de campo. O Curitiba sempre atrás do placar. E o Operário foi muito bem. Eu acho que o técnico Luizinho Lopes está fazendo um trabalho muito importante. E na decisão por pênaltis, o Operário foi mais feliz, daí é quase uma loteria. E você veja que o Michael, né, acertou o travessão numa penalidade, e o Josué conseguiu fazer o gol e foi provocar o goleiro do Operário.
Esse Josué é uma malinha, hein? Eu acho, o Wagner, que é o goleiro do Operário, ele jogou em Portugal por muito tempo, revelado pelo Atlético. Pode ter sido uma brincadeira. Eu acho que eles se conheciam daquela época e tudo mais. Eu posso até confirmar. Então retiro. Trazemos a informação. Não, mas ele é uma mala mesmo. Mas o Josué deve ter ido lá e disse: gostasse do chute o gajo. Não. Ele é uma mala, tá atrapalhando o Lucas Rorier, tá parando o time do Curitiba, já está trazendo prejuízo para o time do Curitiba, o Josué. O Mafuz, antes de você entrar aí no teu comentário, eu queria que você dissesse aí para o nosso público sobre essa memória incrível de Carneiro Neto. O Carneiro é uma assim? coisa... Mas sempre foi essa memória assim? Carneiro, ele tem uma memória... ele tem muita facilidade de captar o que ele lê e o que ele vive. É impressionante o Carneiro Neto. Para esses dados aí do passado, tá? É que eu assisti, né? E tem mais... E tem mais um detalhe. A pessoa que tem cultura, ele grava melhor os fatos. Muito bem, hein? Agora... Isso é ensinado pelo Miguel Reale, o saudoso Miguel Reale. Muito bem. O pai. Agora, já que nós começamos com a decisão do estadual, como é que vamos fazer para analisar o Atlético? Vamos entrar no jogo do Corinthians primeiro? Vamos voltar então lá para o jogo do Corinthians. Atlético e Corinthians pelo Brasileirão no meio da semana. Porque tem um detalhe, meus amigos do podcast. O Atlético conseguiu ser derrotado pelo Corinthians por 1-0, depois pelo Londrina por 1-0, dentro da Arena da Baixada, em jogos em que desperdiçou penalidades e em que os adversários só deram um chute a gol. O gol do Corinthians, do Garro, e o gol do Londrina. Do Londrina. Numa falha lamentável, triste, do fraquíssimo zagueiro Léo Pelé. Mas eu ficaria no jogo do Corinthians. O Dorival Júnior pegou bem o jogo porque o Corinthians estava muito desfalcado e ele fez um sistema de marcação, respeitou o time do Atlético e foi feliz, porque o Atlético eu nunca vi perder tanto gol. Esse Viveiros, por exemplo, que eles apelidaram de trem, parece um trem desgovernado. E agora com medo de bater pênalti. Então o trabalho psicológico do Atlético, pela ausência de um supervisor de gabarito, de um diretor de futebol com experiência, o Atlético não tem trabalho psicológico. Eu não sei o que eles fazem na concentração. Não, o Atlético não tem nada no futebol, Carneiro. Toda a estrutura gerencial, humana que o Atlético tinha, acabou. O Pablo deu uma entrevista recentemente para aquele portal Tretes. Ele falou que a revolução quem fez dentro do Atlético, do futebol do Atlético, foi o Paulo Autuori e não o Petralha. Uhum. E ele está com razão. O Atlético, depois que o Petralha ficou sozinho no clube, não falo nem da turma de 2001, até maio de 2002. Depois, quando não, tinha... A equipe que entrou no Atlético, que assumiu em 1995, que foi o ano da virada, que o Atlético saiu da Série B e foi para a Série A, era um grupo de pessoas que conhecia futebol, conhecia economia, finanças, e o Mário Celso Petralha, evidente, era um líder, era o presidente do clube. E a gente trouxe o Ademir Adura aqui para mas o Petralha nunca fez nada sozinho, e não sabe fazer. Ele não sabe fazer porque ele não entende nada de futebol, nada, absolutamente nada. Ele gosta de negócios, de empreendimentos, esse negócio de fazer estádio, 2 arenas, imagine. Você faz uma, está muito bom. Não, tem que fazer a segunda, com dinheiro público. Parabéns, ficou boa. Tem que botar teto retrátil? Põe teto retrátil. Grama sintética? Bota grama sintética. E o futebol? Aí eu concordo. O Atlético Paranaense ganhou os títulos nesse período com o Paulo Autuori, porque até o presidente era o Salim Emed. Mas o Salim, ele tinha presença dentro do clube. E gostava de futebol. E do Atlético. E se manifestava, né? Ele tinha uma relação com todo mundo. Exatamente. Mas podia até criticá-lo, mas era uma relação voltando, aberta. Então, à questão técnica, que é, né, o que eu gosto de abordar, como é que o Atlético foi tão mal escalado, né? Porque o jogo do Corinthians deixou marcas. Então o Atlético, obrigatoriamente, já que o técnico era o Dair Helman na partida com o Londrina, ele deveria ter repetido a escalação.
colocado os mesmos jogadores, porque moralmente ele tinha que ganhar da Londrina. Mas não, o técnico se perdeu, ele fez uma salada mista. Nós já estamos falando do jogo de... Não, porque estão interligados, Mafuz. Porque o Atlético dominou o Corinthians como ele dominou o Londrina. E você desperdiçou 20 oportunidades em cada jogo e saiu humilhado, então, vamos vaiado. Aqui. Você sabe por que aconteceu tudo isso? O Petralha é uma coisa interessante. Quando ele tem que ser ditador, ele quer dar uma de democrático. Olha só. Ele tinha que impor ontem para o senhor Odair Hellmann, eu quero o time titular. Não, ele deixou para o seu Odair Hellmann resolver. Aí o Odair, como coincidiu com o início da Sub-20, do Brasileiro Sub-20, o Atlético Sub-20 jogava com o Vasco, resolveram tirar o João Correia de técnico do aspirante, acabaram com o aspirante, acabaram, entre aspas, e o seu Odair assumiu e escalou o time de aspirante. E impôs as ideias dele, em vez de conservar o que o João Correia tinha montado. Falta um diretor de futebol. Claro. Falta alguém com presença, que entenda, que chame o técnico. Opa, negativo. E esse é um problema no futebol, como é no próprio Curitiba. O técnico Fernando Seabra, ele trabalha bem, ele tem lá as teorias dele, que as coloca em prática, porém o Curitiba, eu sinto assim os jogadores um pouco dispersivos. O Curitiba foi bem com a vitória com o Cruzeiro, acho até que em Chapecó, apesar do empate, mas ele teve uma boa atuação, mas ele teve dificuldades em Ponta Grossa no segundo tempo, e muitas dificuldades nessa partida agora no Alto da Glória. São 3 jogos e aí, 7 gols sofridos, né? Mas voltando aqui do Atlético, aí eu não ouço rádio mais, mas ontem eu fui ouvir a entrevista do Odair Hellmann. Ele vai e diz assim, não, a responsabilidade de escalar o aspirante é minha. Um cara de pau, só faltava dizer que não era dele. É um cara de pau. Ó, eu vou te falar um negócio. A partir de agora, o Atlético corre um sério risco de ter um caminho perigoso no Campeonato Brasileiro. Ó, trazer uma opinião aqui do Napoleão de Almeida, nosso companheiro jornalista. Ele trouxe uma informação aqui bem interessante para vocês analisarem, né, que corrobora com essa tese de que foi um erro colocar o time misto nessa partida. Se o Atlético chegar à final da Copa do Brasil, serão 44 jogos no ano que o Atlético fará, né, de agora até o final do ano. Então, com uma pausa de 30 dias para a Copa do Mundo. Isso mostra que não tinha razão para escalar um time misto. O planejamento do Atlético é sofrível, totalmente equivocado. Eu estou um pouco, lógico, como os torcedores estão, ao contrário de Londrina e Ponta Grossa, que estão em festa, né? Estão felizes. Uhum. O Operário pode ser bicampeão, mas seria maravilhoso para a sua torcida em todos os campos gerais, né? A torcida do Operário é enorme. Agora, eu estava um pouco otimista, sabe? Me manifestei aqui em relação ao futuro da dupla Atletiba. Entendeu? Eu achei que o Curitiba melhorou no ataque, esse Pedro Rocha, o Breno, né? Bom jogador, o Lucas Ronier voltou a jogar bem, o Lavega é bastante razoável. E o Atlético também, eu estava animado, evidente, com o Chiquete, com o Bruninho, eu digo, vão se entrosar. Pô, mas o João Cruz me bate um pênalti daquele ontem. Mas Carneiro... O outro menino também, Dudu, jogou mal. Ô, Carneiro... Eu fiquei Carneiro, sem graça. Aí que está, essa que está sendo a consequência horrível desse fracasso do Atlético. Está estourando tudo nos jovens. Os erros do Odair Hellmann vão ter como consequência a queima de uma geração. Você escreva o que eu estou dizendo. Ele está perdido, ele não sabe escalar, ele não tem ideia de jogo. O Atlético está muito mal, muito mal. Ele está correndo um sério risco com o Odair Hellmann. Mafuz, na tua visão, o jogo de ontem... foi mais falta de qualidade técnica dos jogadores do Atlético? Falta de organização do time? Um time que tem 85%
de posse de bola. Um time que cria uma jogada para gol, que foi o do pênalti, e perde pênalti, e não foi um pênalti isolado. É uma sequência de pênaltis perdidos. Isso significa que não é um erro apenas individual, é um erro de comando, é técnico. E aí erro. falta confiança dos jogadores também. Mas o né? Viveiros já estava em campo. O Viveiros já estava No momento do pênalti. Aí e o que eu Odair acho que falou na coletiva de imprensa que o Viveiros está sem confiança para bater. E é a explicação que ele deu. Centroavante, meu amigo. Aí ele pediu, o Julimar Custou 30 milhões de reais. E o Julimar, eu acho que já não estava em campo, mas ele falou, o Julimar já errou, já fez já errou. Aí, Esse Viveiros tem que treinar 10 horas por dia, né, e tem que tratar de fazer gol. Afinal, ele não é o jogador mais caro do Atlético? Claro que não é o super que a gente pensa. Se fosse, estava na Europa. Mas você sabe o que Não acontece? tem um colombiano bom de bola na América Latina. Mas quando é que o Viveiro jogou bem na segunda divisão? Nos jogos fora. Por quê? Ele fez a maioria dos gols dele fora. Nos jogos fora. Por quê? Porque o Atlético jogava recuado, criava espaço para fazer o lançamento, para o Viveiros correr e marcar o gol. Na Baixada, que não tem organização para atacar, o Viveiros fica sufocado entre zagueiro. Não vai jogar. Se não tiver espaço, não vai jogar. Ele tem habilidade, evidentemente, individual, mas precisa de muito mais. Voltando ao jogo do Atlético com o Corinthians, o problema do Atlético foi o meio de campo. Dispersivo, novamente. Né? Não adianta. Eu não é questão do Zapelli, eu achar isso, aquilo, não. Tá aí, é só olhar. Qual é o lançamento que ele dá? Qual é a triangulação que ele promove? Qual é a finalização? Então é complicado. O Atlético não tem meio de campo. Mas esse não é Luiz só Gustavo ele, Carneiro. tinha obrigação de começar com o Luiz Gustavo o jogo de ontem. Porque passou a ser o termômetro da meio de campo. E continuar com os dois zagueiros, o Teran e o André, né? O Arthur Dias. Arthur Dias. Ah, não, ele inventa aquela zaga de ontem que, meu Deus. Léo Pelé. Só faltou voltar o Abraão. Ou outros tantos perna de pau que o Atlético contratou nos últimos 3 anos. Olha, é assustador, viu? E voltando daí ao Curitiba, o técnico Fernando Seabra tem que começar a prestar atenção no procedimento defensivo também. Eu não aceito o Jaci no banco de reservas. Acho um equívoco. Você ia comentar o que o Carneiro estava falando, Mafuz, sobre a questão geral ali do desempenho do Curitiba e do Atlético? Não, mas do Curitiba é isso aí a proposta do Curitiba SAF. Inclusive, eu dei até a notícia, repercuti a notícia, ela foi divulgada por um jornalista do Globo, essa é Oldfield, Outfield, que manda no futebol do Curitiba hoje, comprou todas as ações, a maioria das ações do Le Mans, junto com o Courtois, o goleiro do Real Madrid. Colocou lá 150 milhões de reais. Por que não reservou uma parte desse dinheiro para o Curitiba? Quer dizer, eles estão investindo, tornaram o Curitiba um time secundário dentro do cadastro dele, de clube de futebol. E estão investindo no Le Mans. Mas o Textor fez a mesma coisa com o Botafogo. Exato. Quando ele investiu, o Botafogo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Quando ele retirou o dinheiro, o Botafogo diminuiu a sua capacidade. Exato. Agora, essa questão levantada do calendário, né? Dos jogos. Restam, se chegar na final da Copa do Brasil, mais 44 Mas vai jogos jogar só. muito menos que a maioria dos grandes times. Mas muito menos. Porque os grandes times, além de ter o brasileiro, a Copa do Brasil, tem a Libertadores da América e alguns têm a Sul-Americana. Já o Atlético e o Curitiba se limitam à Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Isso. Aliás, agora eles estão eliminados do Paranaense, eles têm que se preocupar já com a rodada. Porque o Curitiba recebe o São Paulo e o Atlético vai enfrentar o Bragantino, que tecnicamente é um ótimo time, que ganhou do Curitiba no Alto da Glória na primeira rodada. E os dois se enfrentaram, inclusive, no final de semana. Desculpe, eu quero divergir de vocês dois do roteiro das análises aqui. Vocês estão colocando Atlético e Curitiba no mesmo
balaio. Sim, ele disputa os mesmos Mas campeonatos. eu não coloco. Eu acho que o Curitiba é aceitável. Curitiba está... Não, mas eu não estou dizendo que é Você me inaceitável. entendeu? Não. O Atlético é mais grave da coisa. Não, é opinião pessoal sua. Não, mano. Eu acho que o Mas Curitiba... você não acha Não, que calma. a situação do Atlético é muito mais grave? Não. A perda do Atlético? Não, os dois ainda estão no ambulatório. Ah. A UTI está muito longe. Mas você Não. só para eu Eu entender não quero aqui. dizer isso, Carneiro. Eu quero dizer que o Curitiba sequer estava numa primeira divisão, estava numa reformulação e continua numa reformulação de SAF, e o Atlético tem um projeto prometido há 30 anos. Você está E não colocando implanta. no nível de expectativa que Exatamente, se é tem isso para os que eu tô clubes. dizendo. No nível de E expectativa que se dentro tem. dessa expectativa é que nós temos que analisar. E aí a eliminação do Atlético seria uma coisa, mim foi um mais vexame grave, maior do que... Mais grave que a do Curitiba. E aí, Pra cara? mim é nesse mais grave que aspecto, do você, Curitiba. você concorda? Eu já disse aqui, só vou repetir. O time do Curitiba está melhor desenhado. Estou falando do time, não da estrutura administrativa, porque eu não conheço a estrutura da Sociedade Anônima do Futebol. Tem um nome até, né? Que comanda o Curitiba. SAF. Não, A tem um Tricorp, nome. a Tricorp que é a dona parece da que agora Tricorp tem mais um SAF. sócio. Tem Outfield que controla o três futebol sócios, tem agora. três Independiente E del Valle. tem o pessoal do Del Valle também, que são investidores. Então, veja bem, é complexa essa situação. O Curitiba tem este comando e o Atlético é um time de dono. Tem um senhor lá que tomou conta do clube, mandou pôr o nome dele no estádio, não aceita diretor, não aceita diretor de futebol, não aceita relações públicas. Não fala. Não fala, não dá entrevista, não sei quanto tempo. Então, eu acho o seguinte, tanto o Fernando Seabra quanto o Odair Helman são muito sobrecarregados. Ambos sabem disso. Só que o time do Curitiba está mais arrumado. Né? Não só porque ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, foi um acidente o jogo inicial com o Bragantino, porque o Josué foi expulso de campo. E o jogo em Chapecó foi um jogo bom para o Curitiba, mas tomou 2 gols e cedeu um empate. Agora, nós temos que tentar projetar o futuro para a torcida, orientar o torcedor. Né? Porque se nós fizermos um desenho caótico, o torcedor vai ficar apreensivo. Mas tem que ficar realmente, né? Porque as perspectivas não são tão boas quanto eu imaginei que seriam. Porque foi um papelão essa eliminação da dupla Atletiba do Campeonato Paranaense. Mas quando o problema é falta de comando, a perspectiva caótica é a única que resta. Única que resta. Me falaram assim que o Atlético está abandonado. Eu disse, não, o Atlético não está abandonado. O Atlético tem o Petralha. Se tivesse abandonado, talvez estivesse melhor. Ai. Eu só queria destacar aqui, voltando a falar do Curitiba, o William Thomas, que é o head esportivo, tem essa nomenclatura, a função dele lá, ele deu entrevista depois da eliminação e disse que a responsabilidade é dele, assim como ele fez no caso do Mozart. Quando o Mozart foi eliminado pelo Ceilândia na Copa do Brasil, Curitiba foi eliminado, ele foi lá e falou, disse que é um baque, fica o recado interno para nós, para fazerem uma avaliação do que está acontecendo, se esse trabalho está sendo bem feito ou não, mais ou menos do mesmo jeito que aconteceu no ano passado, no início da temporada, e depois as coisas acharam o seu rumo. Vamos ver se agora o rumo do Curitiba vai ser de sucesso como foi no ano passado com o Mozart. Tem um outro assunto que eu gostaria de levantar, porque eu estava pensando ontem, né, depois da debacle do Atlético e no sábado do Curitiba, você veja o desperdício que está acontecendo nos dois clubes. O Curitiba por causa da SAF e o Atlético por causa dessa presença permanente e infindável do mesmo presidente. Os dois estão perdendo gerações de dirigentes, porque o dirigente de futebol ele tem que aprender convivendo. Ele vai olhando, vai vendo os jogos, ele começa como diretor na base, depois ele vai como subdiretor de futebol, aí teria que ter um diretor de futebol mais experiente, um próprio presidente de clube, para exercer uma função hoje. O futebol, dentro da modernidade que foi instalada, o futebol virou mais mercantilismo do que esportividade. Eu estou achando que os dois clubes vão ter muita dificuldade de se reencontrarem no futuro.
como associações esportivas. É. Porque esse negócio de SAF é extremamente discutível, eu tenho muitas dúvidas em relação a ela, mas também acho que o Atlético está perdendo muito tempo, está sofrendo um distanciamento de elo, de integração daqueles que poderiam colaborar com o clube. Só que o caso do Atlético é mais grave, é muito grave, porque não tem solução. Não tem solução. Petralha não sai, e quando sair ele vai deixar tudo encaminhado à sucessão, da forma dele. Então, inclusive, eu estava vindo com o Carneiro, e vou falar um negócio que muita gente vai ficar até aborrecida comigo. Se o Petralha não tem um substituto nesse momento, ele que deixe a presidência do Atlético para o Márcio Lara. Olha, para que eu fale um negócio desse, eu e o Márcio Lara temos grandes diferenças, né? Mas eu hoje aceitaria o Márcio Lara presidente do Atlético até o final do mandato, porque pelo menos eu vou ter uma pessoa sadia, que está lá dentro do clube, que tem autoridade, que vai brigar. Porque o Petralha está fora. Ele voltou a comandar o clube através do WhatsApp e dá no que dá. Mas existem candidatos, né? Não, eu estou dizendo agora. O próprio Nadim Andraus, ele se manifestou, até brinquei com o Nadim Andraus. Eu digo, você quer ser candidato a presidente do Atlético, mas lamentavelmente o Andraus foi rebaixado no Campeonato Paranaense. Ele disse, bom, menos mal, porque a escola de samba do Lula também foi rebaixada. Então, eu estou bem acompanhado. Agora, tem o Marcos Coelho, que é uma marca de aquele movimento, né? Não, a marca principal que está surgindo, do nosso desculpe, Atlético, é o César Fadel. Também, ele foi mencionado esse senhor. Essa é a marca então, principal. Quer dizer, existem algumas opções, vamos dizer. Porque eu, sinceramente, eu não sou muito fã não. Eu não vou dizer que sou contra, mas eu não gosto da tal de SAF. A eleição do Atlético é no fim do ano que vem, Exatamente. 2027. Mas o Petralha, assim como o Petralha, não vai dar. E hoje o primeiro vice do Atlético, Não, quem mas não assumiria adianta, é o ele- Luiz Alberto Kister. Mas ele não tem condição, ele mora no Rio de Janeiro. E o segundo é o Flávio Ribeiro esse Bétega. não sabe nada. Não sabe, né? Esse voa. Voa. Bota o Márcio Lara para comandar o clube. Eu acho. Infelizmente, tem que chegar, nesse momento, seria a solução imediata para o Atlético. Eu não tenho opinião formada a Mas respeito. eu tenho. Não, tudo bem. Eu tenho. Ele respeito está a tempo, ele está segurando muita barra dentro do CT do Caju. E olhe que eu e o Márcio Lara, as coisas não vão muito bem. Eu já há muito tempo. Mas eu chego a afirmar isso aí. O Kister eu conheço, é um empresário. O outro vice que você citaram... É o filho do Tataio. Filho O do Flávio. Flávio Qual é o nome Bétega. dele? Flávio Bétega. O advogado? Não tem condições. O Flávio, Ele conheço. é um bom sim, advogado, sim, mas sim, como mas dirigente não dá. Futebol é outra coisa. Exato. Futebol você tem que ter uma experiência. É. É o famoso, tem que ter o cheiro de zigue no vestiário. Senão você é engolido pelos treinadores, pelos empresários, pelos agentes. O futebol ficou muito complexo. Não é para qualquer um, não. O Lara, porque o Mafus mencionou, é um homem experiente, evidentemente, que está dentro do Atlético há quantos anos. Mas eu acho muito esquisito esse momento do futebol brasileiro, de uma forma geral. Se veja que há uma certa instabilidade, né? O torcedor está ficando muito irritado. Se vê, o Flamengo goleou Madureira no Campeonato Carioca e saiu vaiado de campo. Né? O Corinthians só ganhou da Portuguesa nos pênaltis. O Santos do Neymar foi eliminado pela Novo Horizontino. E ainda tem gente que diz, o Ancelotti tem que convocar o Neymar para a Copa do Mundo. Ora, se o Bruno Guimarães, o Rafinha, os titulares da seleção brasileira estão com dificuldades, você imagine o tal de Neymar, que é um ex-atleta há 10 anos. Para a gente fechar aqui, Atlético e Curitiba, jogos na quarta-feira contra, inclusive, o jogo que aconteceu no Paulistão, que foi Red Bull Bragantino e São Paulo. O São Paulo visita o Coxa no Couto Pereira e o Atlético visita o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Rapidinho, o que você espera do Atlético? Não espero nada, sem prognósticos. Eu fiquei sem orientação.
O meu GPS quebrou. Mas de tanto todos? O do Atlético quanto do Curitiba. De todos os atleticanos Não e dos sei o que próprios pode coaches. acontecer. O Curitiba que se cuida, que o time de São Paulo está jogando uma boa bola, está correndo bem, tem um treinador muito atento, né? E o Bragantino é um time competitivo, altamente competitivo e preparado. O Bragantino tem tudo que o Atlético não tem. O Bragantino já veio aqui e ganhou do intensidade, Curitiba, entrosamento. Né? O Atlético, no meio de campo do Atlético é quase infantil. Então é um problema. Um dia desse eu fui no YouTube, eu disse, quero ver, eu não estava lembrado desse Crespo como centroavante. Pô, o Crespo jogou Meu muita Deus bola. do céu, era ele e o Batistuta. Isso, o Crespo jogou muita bola. E é o técnico de São Paulo hoje. Qual é o outro assunto aí? Não, o último assunto aqui é Paraná Clube, que Exatamente. vai estrear. Quando que vai estrear? Sexta-feira. É à noite? Paraná e Prudentópolis, na Vila Cabanera. Vai colocar 15, 18 mil pessoas no... Vamos ver se não decepciona, né? O nome do time de Prudentópolis é Prudentópolis? Prudentópolis. Porque no nosso tempo era Municipal. Municipal. E disputava o campeonato de Guarapuava, amador, evidentemente. Era um time tradicional. Municipal de Prudentópolis. Era É. muito interessante. E o campeonato amador sempre foi muito bom, né? Bem disputado. E o que você sabe, formou um bom time ou não? Como é que é? Olha, o Tcheco tá lá montando, dentro das possibilidades do Paraná, né? Que está finalizando o processo da SAF. Não, finalizando, não. Está finalizando. né? Eu acho que não está finalizando. E para esse jogo, Mafuz, 2.800 ingressos, o Paraná tinha sido punido, e são 2.800 ingressos grátis para crianças, idosos e mulheres nessa estreia do Paranaense da segunda divisão. Vai ser uma festa bonita. Agora, a SAF do Paraná não se concretizou ainda oficialmente. Ainda não. Oficialmente Pergunto, não. quem é que está bancando o clube? Estão pegando alguma verba que o Paraná ainda tem, de aluguel da Kennedy. Não houve o aporte de dinheiro, porque não houve a homologação. A juíza mandou fazer uma nova assembleia para ratificar tudo que foi acertado. Só que a empresa que adquirir a SAF do Paraná tem que dar as garantias. E isso não vai ser fácil, não. A juíza não vai homologar sem ter garantias. Vocês acham que o Paraná vai ter vida fácil aí nessa segunda divisão? Não vai ser fácil, não. Não vai Vida? ser fácil que tem um mês de time de futebol treinando. Primeiro ponto. Primeiro, o Paraná tem vida. Agora, tá vivo, vai voltar a jogar. Agora, vida fácil? Não, absolutamente. Vai Eu ter só tô muita provocando, né, dificuldade. cara? Mas é Série B, né? Sim, Do a Campeonato segunda Paranaense. divisão estadual. Mas sabe como é? O Paraná a gente não tem ideia. Vamos ver o que o Tcheco pode fazer. O Paraná tem nos surpreendido negativamente há muito tempo. Então nós estamos todos preocupados, como o próprio torcedor do Tricolor. O que ele pode esperar? Vamos aguardar. Vai ter que tirar leite de pedra ali para montar um time, para começar a embalar logo no início. Não vai ser fácil a vida do Paraná na segunda divisão, mas estamos aí na torcida para que retorne, porque o Paraná precisa estar na primeira divisão no mínimo do estadual. Sem isso, não sobrevive, né, Mafuz? Se não subir, eu não sei nem se esses investidores aí vão continuar o processo da SAF. Bom, meus amigos, então é isso. A gente volta na semana que vem com mais um podcast Carneiro e Mafuz aqui no YouTube do 12 Esportes. Tchau, tchau. Até lá.